A gente vive, eu acho que ninguém consegue negar, um momento de crise da verdade, na percepção geral da verdade e na sua função dentro da cultura. A verdade tem uma função cultural, a gente já aborda isso. Mas a gente vive num momento de crise da verdade. E essa crise pode ser identificada através de aspectos diferentes. Um dos principais aspectos é a descentralização da fonte da verdade. Isso significa, de forma prática, e a gente vê isso acontecendo, partidos políticos se posicionando com uma verdade alternativa e pessoas seguindo esses partidos, assumindo verdades alternativas, revendo a história. Mas a questão é que o malefício é evidente, isso é ruim pela descentralização do consenso de verdade, mas a verdade nem sempre foi consenso. Então a crise real do que a gente vive agora é uma crise das consequências da perda da centralidade da verdade. Na mente daquele que nega a verdade estabelecida, não é necessariamente algo ruim. E isso é muito importante entender, porque se a gente não compreende isso, a gente não consegue investigar o fenômeno. Porque nós estamos, e isso é muito importante aqui, tratando de verdades, de conceitos de verdade completamente diferentes. As pessoas estão criticando a verdade estabelecida, e essa é uma verdade, como um texto cultural. E nós todos estamos vendo o problema e os riscos da negação de uma certa verdade consensual. Essa verdade é diferente. Por isso, nessa conversa, eu proponho que a gente dissocie duas verdades e que a gente lute pelo fim da verdade metafísica. Ela precisa acabar. A verdade é um mito metafísico que chegou até nós através do medievo e do trabalho tomista e da escolástica e do esclarecimento ou iluminismo. E essa verdade precisa acabar. E que só com o fim dessa verdade a gente alcança uma outra verdade, uma outra conceitualização da verdade que vai ser muito mais útil para a gente, que é uma verdade consensual. Essa é muito importante. E por isso são discussões completamente distintas quando a gente critica a perda da verdade como consenso. As pessoas que negam verdades científicas, por exemplo, tratam essa verdade que eles negam como uma verdade imposta culturalmente, historicamente e politicamente à posição política à qual eles se opõem. E esse é um detalhe que pode ser considerado um fato. Iniciando pelo ponto de vista histórico do nosso tempo, a gente tem os trabalhos de Lyotard sobre a condição pós-moderna, mas também Frederick Jameson, David Harvey e tantos outros, né? Zygmunt Bauman também, sobre a modernidade. E uma das características mais definidoras é justamente a crise da identidade. Mas não uma crise porque deixamos de ter identidades. Na verdade, a gente tem muito mais identidades agora do que em qualquer outro momento da história. Então, como a gente pode dizer que existe uma crise de identidade? Porque isso se refere às premissas que validam essas identidades. Essa multiplicidade de identidades tem impacto direto da proliferação de novas mídias que permitem novas vozes e definições de verdades que não são mais exclusivamente derivadas de uma centralidade textual cultural. Mas agora diversos comunicadores falam diversas verdades distintas. E que infelizmente, para nós que lutamos contra negacionismos, essa é uma condição que significa um certo amadurecimento da concepção de verdade, de fato. Porque a alternativa dela não é melhor. E por quê? Como começa isso? E porque a verdade é uma mentira metafísica. A verdade surge no Ocidente, da forma como chega até a nossa cultura através de Sócrates, por conta da maneira como Sócrates estabelece a concepção de que a gente alcança a verdade através de uma forma de relação dialógica baseada em lógica e reflexão. A verdade pré-socrática era uma verdade iluminada por poesia, por poemas, por iluminações, por epifanias. E ela tinha o cunho moralizante, como os textos de Hesíodo, por exemplo. É um texto moralizante, ele diz a história da criação dos deuses, a teogonia, mas chegando no final a dizer, por exemplo, como você deve ou não casar, trair ou não sua esposa. Ela era moralizante e vinha de cima. Por isso metafísica, ela está para além da física, é uma verdade impositiva, era um top-down. A partir de Sócrates, a verdade começa a ser investigada naqueles diálogos socráticos, pela sua maêutica, forçando o outro, através de perguntas sucessivas, a alcançar a verdade sobre um determinado assunto. Se supunha alcançar uma verdade verdadeira, verdade metafísica, uma verdade infalciável,
através do diálogo. E o que está envolvido nisso? Isso significa que existem dois mecanismos, como dois motores lógicos, a minha mente e a sua, ou no caso o espírito, como se falava, que estão dialogando entre si, e nessa troca eu consigo chegar a uma verdade que está para além dos nossos sentidos. Por quê? Porque se tratam de verdades que não são simples explicações da forma mecânica como as coisas se relacionam, como elas funcionam, porque através da observação eu poderia chegar a conclusões mais diretas. Então a culpa é de Sócrates, porque ele funda esse modelo investigativo da verdade, supondo a verdade como algo lá fora e que seja inegável. Isso entra no platonismo, Platão, o principal discípulo de Sócrates, que configura uma visão que permeia todo o Ocidente de que a verdade está para além das formas físicas, do mundo sensível ou das coisas que a gente acessa através de experiência. Esse é o modo platônico de elevação da verdade. A verdade é tudo aquilo que é bom, que é belo, a calocagácia é um nome terrível, e não só que todos os nossos sentidos nos enganam, que eles nos entregam, podem ser completas enganações. A verdade só é alcançada através de um motor lógico, exatamente como aparece na metáfora da caverna, em que as pessoas são iludidas pelas sombras, e que ele diz que aquele que sair de lá olhar que o mundo é muito maior e que a fonte de tudo é o Sol, é uma analogia a Deus, no caso Apolo, ele faz com que tudo exista, você vai perceber que você passou sua vida inteira olhando sombras. E essa elevação, a saída da caverna, para ele é uma metáfora de uma elevação intelectual. Não é que a gente pudesse ir a algum lugar de fato, observar o mundo com uma visão privilegiada que nos revelasse a verdade. É de onde você está. O que Sócrates faz com isso, que entra no platonismo, ele faz com que a gente investigue a verdade de costas para o mundo. Esse conceito platônico, que inclusive reflete a física aristotélica, porque no física ele diz que tem as esferas, são todas esferas concêntricas, nós estamos bem no meio do universo, e as esferas vão se afastando, as supralunares, acima da esfera da Lua, são as esferas dos seres superiores, dos deuses da perfeição, e abaixo tem a imperfeição, a duração, acima a eternidade. E veja que essa forma de diálogo através da lógica não lida com as questões materiais, inclusive as limitações materiais ou dos nossos sentidos. Ela lida com uma lógica transcendental, ou metafísica transcendental, o termo de Kant, mas metafísica, para além da física. É como se a nossa mente, o nosso, na época, concebido como um espírito dentro do corpo, a pneuma, como Aristóteles fala, no De Anima, inclusive, estivesse conectada com um laço diretamente com essas esferas superiores, para além das esferas físicas. O espírito nunca foi considerado algo físico ou determinado pelas limitações da fisicalidade. Então ele tem essa conexão, esse laço conectivo com as dimensões superiores permanece como uma percepção do espírito como algo que toma o corpo por um período ao longo de todos os 2 milênios, os próximos 2 milênios e meio do Ocidente, e chega até Pascal, por exemplo, né? O pensamento, ele diz exatamente isso: a alma é uma coisa etérea de um mundo superior que toma o corpo por um período, e que nesse período inclusive ela é corrompida pelos desejos carnais. Então o erro e os riscos estão na fisicalidade. A verdade é metafísica. Bom, a verdade segue pelo medievo, entra na teoria tomista. Na teoria tomista ela entra como uma forma de validação lógica daquilo que acontece. Então, se eu consigo preconceber logicamente uma possibilidade e essa coisa se realiza, quer dizer que seja uma verdade e que a minha mente esteja conectada com a lógica do universo. Por isso que a verdade é metafísica. Se eu consigo antever situações, saídas, acontecimentos através de uma projeção e de manipulação puramente lógica, para a mente medieval, isso significaria que a minha articulação lógica estaria conectada à lógica das coisas. Por isso que depois de Aquino, na Suma Teológica, esse pensamento entra na escolástica e começa a se manifestar com uma coisa que se chama o princípio da razão suficiente. É possível atingir a verdade apenas através de reflexão racional. É desnecessário dizer, mas já adianto, como isso não é verdadeiro, tendo em vista o que sabemos da ciência hoje em dia. Um ponto importante no meio do caminho é a lógica
do Port Royal, que é um trabalho que sai de um mosteiro chamado Port Royal, inclusive, que influencia diversos dos pensadores famosos que influenciaram a nossa cultura. Inclusive muito próxima relação com os trabalhos de Descartes. Eles escreveram justamente esse trabalho chamado Lógica, e no Lógica a verdade está configurada como uma conexão entre acepções que eu possa fazer e a realização delas no mundo. Existe uma conexão. Isso embarca na ciência, na epistemologia como nós a conhecemos, através do trabalho de Descartes. Tanto o discurso do método de 636 quanto o Meditações de 41, ele repete a mesma questão de que os sentidos nos enganam, a verdade é apenas acessível através do exercício racional, por isso ele é um racionalista. Isso segue pelos racionalistas, com Spinoza, pela geometria como comprovação do acesso consciente da lógica das coisas, e também em Leibniz, depois pela Mathesis Universalis, a concepção dele de que o universo é regrado por uma matemática que a nossa consciência, o espírito ou mônada, acessa, e funciona inclusive pela mesma lógica. Aí essa grande confusão de crer que o que é possível pensar é porque é possível acontecer, porque parte de um universo projeto em que nós somos parte do projeto divino, é evidente que fica natural supor que a nossa forma de pensar não possa ser de forma alguma distinta da natureza das coisas. Nosso pensamento é parte da natureza. Isso na doutrina essencialista, em que a essência precede a existência. O ser humano nasce pronto. Isso é muito curioso porque é provavelmente o pensamento que nós temos ainda se você sair na rua e perguntar para qualquer pessoa o que é verdade. A verdade é algo inegável e acessível através da lógica. Ainda hoje, no século XXI, as pessoas acreditam nisso. O que acontece é que nos últimos 2 séculos a gente tem uma carreira de desconstrução da verdade universal para verdades locais, para a construção histórica da verdade. Isso em termos sociais, desde Weber, Durkheim, e seguindo por todos os pensadores e pesquisadores mais famosos que nós conhecemos hoje em dia, Bourdieu, Foucault, Baudrillard e tantos outros. Alguns picos de iluminação pouco anteriores, como do século XVIII, de Jean-Baptiste Vico supor que a consciência e a verdade são construídas historicamente. Mas enfim, um longo percurso até que a ciência se apropria disso, e na epistemologia atual se sabe que a verdade é um mito. Porque na epistemologia da ciência contemporânea se sabe que não existe a verdade, existem recortes específicos que são feitos para estudos de partes de algum fenômeno. Nunca há verdade, porque a complexidade absoluta de tudo que está envolvido em um fenômeno jamais poderia ser abarcada por diversas questões, pela nossa metodologia, pelos nossos sistemas e instrumentos e pela nossa linguagem, pela forma como a gente simplifica o universo para trafegar em formas de informação humanamente compreensível. A verdade seria o conjunto absoluto de todos os dados disponíveis no universo a todo momento. Impossível. Só seria verdade, então, o tráfego de informação que levasse em consideração trafegar todo o conteúdo disponível de todos os dados do universo ao mesmo tempo, um para um. Absolutamente impossível. Isso porque todos os fenômenos, sabidamente, estão conectados com todos os outros fenômenos. Você não existe aqui como ser humano agora, assistindo esse vídeo, se não fossem os materiais específicos que existem nessa Terra que permitiram a construção tecnológica de determinada coisa, assim também você como um acidente histórico do universo e um planeta de determinada matéria regrado por determinadas forças e assim sucessivamente. Então todo esforço científico é, em resumo, o esforço de recorte de um determinado fenômeno para observar se aquele recorte nos permite certa previsibilidade. E cada vez a gente pega mais recortes, mas a gente nunca vai extinguir aquilo que a gente poderia citar como verdade metodológica, que se assemelhasse a um conceito, a expectativa de uma verdade metafísica, que é a verdade que está na cabeça da população. Então a verdade é um mito medieval que precisa acabar. A verdade é uma ilusão metafísica, a verdade é uma ficção cultural, histórica, principalmente política. Então o conceito de verdade cai por terra porque ele tenta abarcar algo que seja muito maior do que a nossa concepção, a nossa capacidade de conceitualizar a complexidade real das coisas. Até porque, para fins práticos, para a construção de uma civilização, nenhuma verdade nesse nível seria, nem nunca foi, nem nunca será verdadeiramente necessária. Para os fins das relações humanas, das construções dos vínculos e das instituições sociais, das instituições imaginárias, a verdade metafísica só é necessária como parte do discurso organizador desses processos, como um ponto de referência. Mas a verdade sempre teve um dono. Por isso a verdade sempre pertenceu a alguém. Existe alguém na centralidade dos textos, como Yuri Lotman separa,
Existem os textos dentro de uma cultura que estão na periferia e textos na centralidade. Esses da centralidade recebem o valor de oficialidade. A verdade é o que está determinado nesses textos da centralidade de dada cultura. Essa centralidade, evidentemente, tem diversos fatores para que seja determinada. Provavelmente, a partir do mercantilismo, fatores econômicos, de dominação de outras terras. Antes, por exemplo, entre os helênicos, de centralidade cultural, e dos romanos, de expansionismo. A verdade era detida pelo poder da época. Assim, a gente começa a ver as faces da verdade como instrumento de construção de vínculos sociais. E por isso, essa verdade, com essa característica, se mantém viva até hoje, porque ela é fundamental para a construção e manutenção dos Estados-nação. Estados-nação são grandes ficções, criadas há pouco tempo na história humana, de segregação de espaços geográficos, desenhar uma linha no mapa, determinando que o que está dentro dessa linha tenha uma identidade. E a humanidade inteira deriva de uma pluralidade infinita de identidades completamente diferentes. Peguemos aí um trecho qualquer da Europa, por menor que seja, em referência ao Brasil sobretudo, qualquer trechinho ali era composto por diversos principados e diversas tribos, diversas culturas distintas com línguas distintas, e que, quando foram construídas as regiões diplomaticamente reconhecidas hoje em dia como Estado-nação, essas áreas culturais antigas tão complexas foram completamente cortadas. A coesão dessas divisões só se mantém através daquele que tem o poder e o controle sobre o discurso da verdade. A verdade se torna instrumento de coesão. Se a gente pula a história lá para frente, para o século XX, especificamente para a segunda metade do século XX, a gente tem a difusão das novas tecnologias de multiplicação de vozes. E a hegemonia comunicativa dos grandes meios começa a ruir, especialmente para o fim da segunda metade, ali pela década de 80 e 90, surgimento especialmente da internet. O impacto original das difusões da comunicação com a prensa de Gutenberg do século XV são imensos, e eu não vou ter tempo para abordar todos eles aqui, mas eles também trazem questões muito semelhantes ao que nós vivemos hoje em dia, como McLuhan aborda, inclusive, na Galáxia Gutenberg de 62. Aspectos semelhantes no sentido de que a hegemonia da descrição de uma realidade do mundo, agora de repente, nas mãos de várias empresas que faziam impressões, outros pensadores começaram a publicar obras distintas. E aí nasce a Galáxia Gutenberg, uma profusão de visões completamente diferentes, inclusive a caça às bruxas. As fake news sobre as bruxas se devem justamente à possibilidade da publicação em grande massa de fake news. Mas também, por exemplo, o lado positivo, a reforma protestante. O Lutero se apropriou da prensa de Gutenberg para fazer acontecer. Mas uma das coisas que Lyotard falou sobre a pós-modernidade, na condição pós-moderna, é justamente a crise da identidade por falta de determinação de origens de uma verdade. É um consenso hoje em dia que a verdade não exista, embora não se fale sobre isso, ou quando se fale com tabu. As pessoas tendem a querer crer que existam verdades, porque de alguma forma a verdade é um dos últimos lastros da crença em um mundo estático. Esse é um dos últimos lastros também que está para desamarrar. Agora que a gente acabou com a verdade, se a gente pode pregar o último prego sobre o caixão da verdade como um conceito de manipulação, construção e estase, tendo em vista o acontecimento com Donald Trump e Macron, nos levanta a questão, afinal, não seria melhor que a gente tivesse de volta o consenso de verdade? Esse é o último ponto que eu abordo. Devemos lutar ativamente para a reconstrução dos consensos, porque assim como todas as verdades são metafísicas e se sentam ao lado dos deuses, a humanidade se demonstrou necessitar de lastros. E a verdade é um dos principais lastros para o senso de orientação e valor daquilo que a gente faz, de direção e progresso. O mito do progresso depende da verdade. Por isso a gente precisa resgatar a verdade como valor central da sociedade, mas não mais a verdade metafísica acessível por lógica, como um reencontro com a lógica do universo, a Mathesis Universalis de Leibniz. A verdade como consenso consciente, crítico e reflexivo. A verdade como algo que a gente constrói. A verdade como uma bandeira que a gente finca, como um território que a gente conquista, de forma que a gente assuma a responsabilidade da criação e da manutenção desse ponto de referência, a nova verdade, não metafísica. Hoje eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, deixe aí a sua visão
Compartilhe também o que você acha sobre a verdade ser uma mentira e a reconquista da verdade como um consenso. E até a próxima.